Olá, amigos do Meliponário Doce Paraíso. Hoje a gente está aqui para fazer uma divisão de guaraipo. Então, já deixa o seu gostei, ativa o sininho da notificação e se inscreva no canal para saber mais sobre as abelhas sem ferrão nativas do Brasil. Mas antes de mostrarmos o processo de multiplicação, vamos apresentar aqui alguns detalhes importantes que auxiliam bastante no desenvolvimento das colônias nessa fase inicial, né, após a multiplicação, né, chamada também de divisão, que é a preparação das caixas. Então eu vou mostrar esses detalhezinhos porque às vezes os detalhes são bastante relevantes aí para o sucesso, né, e formação de rainha, etc. Então aqui nós utilizamos esse padrão de caixa. Isso daqui é uma caixa vazia, ela está sem pintura, né? Importante aqui, ó, nós julgamos importante um fechinho de pressão. Esse é um modelo, temos outros modelos aqui, dependendo do fabricante da caixa. Esse é o modelinho de fecho de pressão. Também ela tem aqui, ó, dobradiças, importante porque vai proteger mais para que não tenha aqui a mosca soldado não bote aqui nas frestas, né? Então essa daqui é uma caixa crua, né? Tamanho interno que nós usamos, as pessoas sempre perguntam qual que é o tamanho da caixa. Então essa nossa caixa ela tem 18 de largura, de profundidade aliás, 31 aqui no espaçamento interno e ela tem 14 de altura. Então é 18 por 31 por 14, tá? A espessura da madeira 3,5 centímetros. Então a primeira fase que nós fazemos é passar uma mão de verniz. Por que o verniz é importante? Porque ele vai proteger externamente a caixa de guaraipo. É uma caixa que fica no tempo, aqui em casa pelo menos a maioria delas ficam no tempo, próxima do chão, respinga a terra. Então aumenta a vida útil da caixa, além do embelezamento, né? Que verniz que nós utilizamos? Usamos verniz à base d'água. Então esse daqui é um deles, o Sparlac, mas tem outras marcas, o Souvenir, né? Então é um verniz aqui de secagem rápida e sem cheiro. Por que ele não tem cheiro e é secagem rápida? Porque ele é à base d'água, tá? Então aqui até em cima tem uma menção, a não diluir com água rasa, porque dilui com água, né? Utilizamos aqui um rolinho ou um pincelzinho. E aí essa é a diferença, né? Então aqui uma caixa crua e aqui a caixa já pintada. Além da pintura, outros detalhes da preparação. Internamente, olha só. Aqui tá uma loninha reaproveitada, mas ela é preta aqui no fundo, ó. Importante é que seja preto para deixar escuro dentro, porque as abelhas gostam bastante de trabalhar no escuro. Colocamos aqui um plástico transparente, um acetato. Esse acetato que nós usamos é aquele plástico de cobrir mesa, sabe? E recortamos aqui no tamanho. Pode até colocar um pouquinho sobrando, isso daqui está bem justo, mas pode sobrar um pouquinho mais, não tem problema. Aqui tem um EVA, porque essa caixa em específico, ela tinha um degrauzinho aqui pequenininho, ó, quase imperceptível, mas eu coloquei um EVA para ficar bem ajustado. Quando eu tenho EVA em volume maior, eu uso aqui EVA, tá? Não lona. Mas então depende se eu tenho disponível ou não. Grampeio ela ali na ponta, né? Então tá grampeado, um grampeador de pressão. E aqui internamente o que eu faço? Primeira coisa, pego aquele atrativo que a gente faz à base de álcool, com própolis, gel própolis de abelha, né? Já curtido por 3 meses. E aí pego um outro rolinho ou um pincel e passo internamente. Então aqui até a gente consegue enxergar essa mudança, ó. Aqui foi passado o atrativo, ó. Dá para enxergar aqui até a cor, um pouquinho do material e o cheiro. Ou seja, a gente já faz essa preparação de uma primeira mão de esterilização com própolis interno na caixa. Até por isso que depois eu deixo fechado, ó. Eu coloquei um tampãozinho aqui para fechar para outros bichos não entrarem, né? O que mais que eu já deixo pronto? Pego o ceramista, já faço, coloco os grãozinhos aqui embaixo, que vai ser o suporte para colocar os discos em cima. O que mais que eu faço? Se eu detecto alguma frestinha na caixa, eu vedo com cera mista. Pode ser que elas depois até consumam essa cerinha mista, né? Não tem problema. Mas qualquer imperfeiçãozinha na caixa que eu encontrar, porque às vezes é isso, às vezes o marceneiro vai fabricar a caixa e ele joga imperfeição por dentro. Então eu utilizo cera mista para fazer essa vedação, que se entrar um florídeo não fica se escondendo nessas frestas maiores, né? Então esse é o processo de preparação interna da caixa. Depois disso, vamos para a multiplicação. Bom,
Vamos fazer o processo de multiplicação da Guaraipo Schenck, Melipona bicolor Schenck, a abelha Guaraipo que ocorre aqui na nossa região, nos Planaltos Paranaenses e também na região sul do Brasil. Uma abelha mais adaptada às regiões frias, né? Então nós vamos fazer a multiplicação dessa colônia. Então, essa daqui é a caixa que vai receber, então já é a caixa que está preparada, né? A gente já mostrou antecipadamente como que faz a preparação dela, estruturas com cera, já está propolizada por dentro, devidamente envernizada, né? Então vamos começar esse processo. Então a primeira etapa do processo, propriamente dito da multiplicação, é abrir a colônia e aqui nós começaremos o processo de retirada do invólucro. Eu vou só preparar aqui um pouquinho essa caixa, porque eu preciso que ela fique aberta. Vamos nós na primeira etapa, que é retirar o invólucro do ninho, né? Bastante cuidado, sensibilidade. Vamos dar de lado aqui, fica mais fácil para mim. Hoje esquentou, ficou agradável à tarde, né? Então eu já vou começar a retirar aqui o material. Quando eu vou fazendo isso assim, lentamente, né, coletando todo esse material, a gente até enxerga um resíduo aqui de cera mista que foi disponibilizado para ela alguns dias atrás. Eu começo essa retirada do material, paulatinamente, vamos tirando. Para mim é bastante importante aproveitar essa cera do invólucro dessa abelha, dessa colônia matriz. Tá? Então vou tirando aqui, né? Enquanto acaba acontecendo esse processo de retirar o invólucro, a rainha vai se escondendo também. Ela vai fugindo aqui da possibilidade da gente tocar nela, né? Que eu não... Então, até por isso que eu tiro com o dedo o invólucro. Queria esclarecer isso. Veja que eu vou tirando devagar, assim, com o dedo, para não ter risco de esmagar nenhuma abelha, para não ter nenhum problema. Retirando o invólucro. Depois, no final, a gente vai dar para essa colônia, vamos dar para ela um pouco a mais de cera, para que ela rapidamente já consiga se estruturar novamente. Olha, ela está com um disco muito grande. Bom, algumas pessoas me perguntaram o seguinte: como que eu sei quando fazer a multiplicação 1 para 1 ou 2 para 1? Geralmente eu já não parto com o plano pronto. Eu vejo isso na hora que eu estou multiplicando. Se a colônia está forte, está com bastante alimento, né? Então isso é um indicativo para mim que ela pode ser multiplicada no processo 1 para 1. Quando a colônia está um pouco mais enfraquecida, está com pouco alimento, eu não titubeio. Aí eu sei que a multiplicação dela vai ser 2 para 1. Então, discos grandes é um bom indicativo, né? Então, a população de uma colônia está diretamente relacionada ao tamanho dos discos. Então, eu vou cuidadosamente, acho que dá para perceber aí na filmagem, né? Eu soltando aqui essas estruturas que sustentam os discos. Então, essas estruturas que sustentam os discos sempre estão coladas. Aqui apareceu a rainha aqui em cima, né? Olha. A rainha veio ver o que estava acontecendo. Então, vou tirando aqui, ó. Vou tirar um pouco desse própolis aqui também, ó. Ele vai atrapalhar para sair. O disco está muito grande. Esse daqui não é o padrão da caixa baú que eu uso atualmente. Eu uso a caixa um pouquinho mais larga. Então eu coloco aqui um pouco do própolis dela também. Esse própolis é importante. Ela usa, né, o própolis. Todo material é resina. Então esse material ela vai utilizar. O tamanho dos discos. Não sei se fica nítido aí, como vocês veem nas imagens, o tamanho que estão esses discos. Eles estão muito grandes. Então estou soltando aqui o disco, principalmente os discos da porção superior, né? Esses discos aqui que ficam mais fixos, mais presos. Daqui a pouquinho eu tiro o conjunto todo. Soltando os discos superiores, ela está com bastante campeira. Como é que eu sei disso? Porque eu estou mexendo aqui no invólucro
E eu estou enxergando as abelhas. Olha, essa colônia está bem forte, né? Olha o tamanho dos discos, ó. Vou colocar uma faca aqui para mostrar, ó. Então esse disco tem mais ou menos uns 12 centímetros de diâmetro. É realmente disco grande, não é disco pequeno. Tá com bastante estoque de alimento também essa colônia, né? Também é um fator importante. Eu vou tirar aqui mais um pouquinho de própolis. Esse própolis aqui, ó, faça essa multiplicação no processo 1 para 1, considerando a conjuntura dela, né? Por estar bem forte, ó, esse material aqui também, ó, esse própolis aqui eu vou tirar dela, da colônia, já acabo fazendo uma limpeza. Uma questão importante de destacar para vocês, quando for fazer a multiplicação no processo 2 para 1, nunca levar a abelha mais velha, né, as abelhas adultas da colônia que está doando disco para a colônia filha, porque senão, quando você doa campeira de outra colônia, às vezes dá briga. Ó, essa daqui eu vou utilizar esse material para fazer a entrada. Vou deixar aqui na frente assim, ó, que elas vão usar para fazer o túnel de entrada, né? Já vão sentir o cheiro. Vou optar por fazer 1 para 1 essa multiplicação. O disco aqui até deitou um pouquinho, porque ele já está solto. Agora vocês vão olhar aqui a saída do disco. Olha só. Olha só o tamanho desse disco. Tem 2 discos aqui bem bonitos. Mais um disco já nascente lá embaixo. Eu vou deixar aquele disco lá que está nascendo para ficar com a caixa mãe, que lá vai nascer mais algumas abelhinhas, né? Então eu deixo lá para nascer algumas abelhinhas. Olha quanta abelhinha jovem que veio. Isso é importante de mostrar a quantidade de abelhinhas jovens que eu levei. Essas abelhinhas são muito importantes porque elas vão fazer o trabalho inicial de organizar o invólucro, né? Eu vou voltar aqui na caixa filha, nos discos aqui que eu acabei de retirar. Olha o tamanho dos discos, pessoal. É muito grande mesmo. Para ver se eu não trouxe a rainha, porque eu não posso trazer a rainha, né? Se eu trouxer a rainha, é um problema. Então vamos abrir aqui e você já vê a quantidade de abelha que tem, ó. Abrir aqui, olhando, tem rainha? Não, a rainha não veio. Felizmente a rainha não veio, senão eu ia ter que voltar e reorganizar para colocar a rainha no lugar certo, né? A rainha tem que ficar, para mim o lugar certo é a rainha ficar com a caixa mãe, né? Vou colocar uma cerinha aqui, como eu desprendi, só para ela não ficarem presos um disco no outro. Então eu coloco aqui, ó, esse daqui vai ser um processo de multiplicação 1 para 1. Cubro aqui com invólucro, né? Ó, tô cobrindo aqui com invólucro. Daqui a pouquinho eu vou pegar mais invólucro de outras colônias que eu tenho. Vou deixar essa colônia aqui no lugar da caixa mãe. Na caixa mãe eu vou colocar cera mista, essas laminazinhas aqui de cera, né? Olha, então eu tenho lâmina de cera aqui que eu vou colocar para ela se reestruturar mais rápido, né? Tirando aqui fim essas lâminas de cera, vou colocar para a caixa mãe e eu vou tirar mais um pouquinho de própolis dessa parte de cima, que eu vou colar na entrada da caixa filha, tá? Eu vou até tirar mais um pouquinho aqui de própolis para dispor lá para ela, lá dentro, né? Olha só, aqui tem potes de alimento aqui embaixo. Vamos arrumar isso aqui. Então eu vou agora utilizar um pouquinho desse material que eu tô tirando, esse própolis, e vou colocar ali para a caixa filha, principalmente na entrada dela, né? Esse daqui, esse material aqui eu vou colar na entrada dela, esse aqui dá mais grudentinho, para ela identificar como cheiro. Então vamos lá, vou fechar essa colônia. Essa daqui é a mãe, vai sair desse lugar. Algumas pessoas perguntam qual a distância que eu tiro ela, quanto que eu devo colocar mais distante. Alguns poucos metros. Eu coloco aqui em função do meu espaço é um pouquinho mais amplo, então eu coloco às vezes 3 metros, né? Alguma coisa desse tipo. Mas eu sei de pessoas que trabalham até com uma proximidade maior. Não precisa ser tão distante assim, né? Não é necessário. Então estou reorganizando um pouquinho aqui dentro. O que está faltando para essa abelha aqui? Ó, já ficou uma princesa lá, ó. Já foi uma princesa lá no potinho. Olha lá embaixo.
conseguir dar um zoom lá pra mim, filha? Olha lá, ó. Princesinha. Viu? Já foi uma princesa. Além das bebezinhas, foi já uma princesa. Agora eu vou pegar esse material que está aqui e vou colocar na frente dessa colônia. Aqui na frente, colado, que é para dar o cheiro. Eu estou indo passo a passo porque às vezes surgem muitas dúvidas para as pessoas que estão iniciando. Os nossos vídeos têm esse objetivo de contribuir principalmente com quem está começando. O detalhezinho é importante. Então vamos lá, vou tirar essa colônia daqui e vou colocar a caixa pilha no lugar. Ainda não está pronta, eu vou tirar mais invólucro de outras colônias. Nossa, como está pesada essa caixa. Essa caixa está muito pesada, vocês não têm ideia. Qual a distância desse ponto até aqui? 5 metros. Então aquela colônia mãe é H3, essa é H3.1, a filha da H3. Tá? Então sempre que eu achar uma colônia que o início dela é H3, é a linhagem da H3, às vezes H3.2, H3.1. Então tem outras sequências, mas sempre se remete à linhagem da primeira. Okay. Então uma outra colônia que eu tenho aqui no meliponário, o que eu estou fazendo com ela? Eu estou tirando cera do invólucro e tirei alguns potinhos para dar início para aquela nova colônia. Vou doar para ela uma lâmina de cera para ela se reorganizar aqui, né? Não tirei mais nada de material, nem campeira. Então é uma colônia que está bastante forte, essa daqui bem estruturadinha, né? E para ela vai fazer menos falta perder um pouquinho de material, né? Cera, principalmente, ó. Então vou doar isso daqui para aquela colônia que a gente acabou de colocar na caixa e tirar discos, né?